Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos vocês, irmãos, irmãs, amigos e amigas que têm podido estar conosco, graças a Deus, nas manhãs de domingo, não é? Algumas vezes na minha condução, como professor aqui, condutor do estudo, humildemente, né? E também outros irmãos como a Shirley, a Zeila, a Silvana, né? Tantos outros aí que têm podido estar com vocês. Agradecemos a Deus, né? Por essa oportunidade que Ele nos dá e que vocês também nos dão de estarem conosco, ampliando, não é? O número de pessoas sendo alcançadas com essas reflexões sobre a palavra do nosso Deus. Sem mais delongas, por causa do nosso tempo de vídeo, vamos estar orando e procurando então concluir o estudo que iniciamos na semana passada, tratando da murmuração, da reclamação, fazendo o contraponto com o lamento, uma queixa feita diante de Deus em humildade e submissão. Vamos então orar. Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos pela força, pelo sustento que o Senhor nos dá, porque somos limitados, mas mediante a tua bênção, a tua condução, Senhor, teu poder, tua misericórdia, nós podemos continuar, Senhor, fazendo a obra humildemente que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa a todos nós nesse momento, Senhor, para que possamos ter o coração aberto para ouvirmos a Tua palavra, uma terra boa para recebermos a boa semente. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, domingo passado terminamos então comentando a propósito, não é? Da questão dessa atitude que desagrada o coração de Deus, que é a atitude de reclamação, né? Comentamos que reclamar é como que clamar duas vezes, mas que a gente estaria colocando numa situação de estar trazendo para nós, ao invés da bênção de Deus, recebermos coisas negativas numa provocação da ira de Deus, né? Falamos da grandeza de Deus e que nós não temos que questionar a justiça de Deus, né? Nós temos que ponderar sobre as nossas vidas, reconhecendo a nossa condição e reconhecendo a grandeza do nosso Deus Criador, aquele que nos criou, meus irmãos, não é? E não fazermos como a palavra de Deus diz, não é? Pode o vaso na mão do oleiro dizer para ele, por que me fizeste assim? Então, é muito sério o que nós estamos comentando. Lembrando que o nosso propósito continua sendo sempre o mesmo nessa unidade. É o foco na maturidade cristã. Nós não podemos ter uma maturidade teórica, mas nós temos que ter uma maturidade que é manifesta na nossa vida, no nosso modo de agir, de reagir, não é? Na sociedade, nos nossos relacionamentos, especialmente em relação também com o nosso Deus. Então nós estamos falando de desenvolver a salvação que recebemos em Cristo pela graça e agora deixarmos com que essa graça que nos salvou também nos alcance dia a dia, santificando a nossa maneira, toda a nossa maneira de viver, como nos aconselha o apóstolo Pedro, né? E aí nós vimos que o povo no deserto começa a reclamar. E o que desagrada o coração de Deus é que todo aquele amor que Deus demonstrou e estava demonstrando, não é? Livrando o povo depois de 400 anos de escravidão, de opressão, né? Dos pais e dos filhos já nascerem escravos, dos netos já nascerem escravos, das mulheres serem escravas, meus irmãos. Então,
e Deus faz uma libertação grandiosa. Por isso nós estamos comentando sobre o livro, especialmente o livro de Números, não é? Nós já citamos os textos na semana passada. Convido vocês a ponderarem sobre esses textos, né? E também o livro de Êxodos também nos dá muita informação. Então Deus faz um grande livramento através do servo Moisés, tira centenas de milhares de pessoas de um país que os escravizava, diante de um rei que era considerado, se não o maior, um dos maiores daquela época, das civilizações mais desenvolvidas na época, no mundo, na antiguidade, o faraó, com um exército extremamente poderoso e um povo que não tinha armas nenhuma, não tinha nenhuma condição de ser livre, não é? E Deus então com mão forte tira o povo, não é? E como se não bastasse, continua fazendo obras grandiosas no deserto, não é? É num gerúndio Deus estava fazendo um grande livramento daquele povo. Então, e aí, um dos grandes acontecimentos, todos nós sabemos, da abertura do Mar Vermelho, quando eles atravessam, fugindo do exército, quando o mar se fecha sobre o exército inimigo, matando os cavalos e os cavaleiros, não é? Então, meus irmãos, e aí o povo começa a reclamar, e diante do que Deus estava fazendo, não é? Reclamando e citando saudades da vida que tinham no Egito. Isso é uma blasfêmia, é uma grande ofensa ao Deus Todo-Poderoso, não é? E daí Deus dá o pão e eles reclamam do pão, não é? O maná, como nós conversamos semana passada. Então eu vejo assim, uma mãe que pula cedinho, ou o pai, que o filho vai se levantar para o trabalho e o pai ou a mãe levanta-se para preparar o café do filho, não é? Quem sabe com um pão quente ou com café, e aí o filho reclama e maldiz aquela mesa. Quer dizer, aquilo magoa profundamente aquele pai e aquela mãe. E aí os filhos de Israel fizeram isso com o próprio Deus. E o que nós pedimos semana passada é que nós fôssemos muito além e trouxéssemos para os nossos dias e para a nossa vida. Nós agora, como vamos dizer assim, o novo Israel de Deus, não é? De sermos considerados o povo de Deus, a nação santa, filhos e filhas feitos pelo sacrifício, pela aceitação, pelo reconhecimento do Filho de Deus. Então recebemos o poder de sermos filhos, feitos filhos de Deus, como diz, aos que creem no seu nome. Então nós vemos isso nos evangelhos, né? No evangelho de João, que a Bíblia toda num contexto, especialmente no Novo Testamento, né? Então, meus irmãos, e nós, quando reclamamos diante de Deus, isso magoa, entristece, e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, que por vós intercede dia a dia, de noite, com gemidos inexprimíveis. E aí então, meus irmãos, nós vemos assim, o deserto é primeiramente o plano de Deus, né? O plano de Deus em libertar o povo. Então, o deserto, no plano de Deus, não foi feito como um lugar de habitação, mas era um momento de transição em que o povo experimentaria da grandeza, da soberania do Deus que os libertava, não é? E eles então fossem trabalhados e fossem sendo forjados, filhos e filhas de Deus, uma nação santa, não é? Um reino de sacerdotes, conforme a própria palavra nos diz. E eles, no segundo momento então, dessa saída do Egito até a terra prometida, nós vamos ver então a infidelidade do povo manifesta nas suas reclamações, murmurações e atitudes e atos, não é? Então não eram reclamações sem resultados, mas eram reclamações que provocavam
situações totalmente adversas. Me perdoem. E, por fim, o triunfo de Deus. Então, nós vemos assim a queixa, primeiramente, né? Primeiro, o plano de Deus, o grande livramento, né, que Deus faz. Aí, a viagem pelo deserto, que não era para ser longa, geograficamente, meus irmãos, era para o povo ter chegado, creio que em meses, na terra prometida, não é? Mas a infidelidade deles foi crescendo tanto a ponto de Deus jurar que nenhum daqueles que saíram do Egito entrariam na terra prometida. Não é? Então Deus demorou esse tempo todo até que o último deles morresse, inclusive Moisés, meus irmãos. E aí Deus revela a sua misericórdia para o povo de Israel, a nação de Israel, não pensando agora individualmente, porque Deus trata cada um de nós individualmente. E por isso mesmo Caleb e Josué entraram na terra prometida. Deus trata conosco individualmente e ao mesmo tempo enquanto nação, enquanto povo, né? Enquanto igreja. Somos a igreja individualmente, mas também somos a igreja como nação santa, povo de Deus, reino de Deus, né? E nós então temos que tratar dessa forma de maneira muito responsável, meus irmãos. E o povo então se queixa da sua sorte, se queixa do cansaço, se queixa do deserto, se queixa da água, da falta d'água, se queixa do alimento, se queixa do pão e se queixa também, assim, queixas reveladas em pré-julgamentos, né? Com ciúmes, não é? Em determinado momento, algumas pessoas vêm reclamar para Moisés que tinham pessoas profetizando lá no meio do povo. E Moisés diz para eles: antes todo o povo profetizasse como eu, não é? Todos fossem santos a esse ponto. E então vocês vão cuidar de uma maneira melhor da vida de vocês e parem também de ficar reclamando das pessoas, não é? Miriam e Arão, irmãos de Moisés, também foram reclamar e reclamaram porque Moisés tinha se casado com uma mulher que não era judia, não é? E Deus se ira contra isso, não admite a reclamação deles, porque Deus tratava diretamente com Moisés e não admitia, não é? Não admitia. E Deus puniu a Miriam. Miriam ficou leprosa. O povo teve que ficar esperando Miriam ser curada. Então, meus irmãos, aí nós vamos vendo as reclamações do povo e os lamentos de Moisés. Deus ouviu os lamentos de Moisés. Então, a reclamação do povo provocou o fogo. O lamento de Moisés, Deus apagou o fogo. Não é? A reclamação do povo contra o pão. Aí Deus ouve o lamento de Moisés, mandando carne, não é? Além do pão que ele enviava. E assim, Deus reclamaram da água e Deus lamenta diante de Deus e Deus faz brotar a água da rocha, né? E Deus permitia essas situações difíceis, meu Deus, meus irmãos, desculpem, né? E eu digo para vocês, os desertos são necessários, mas eles não são um fim em si, eles são passageiros. E é no deserto que nós revelamos a nossa identidade. É no deserto que nós revelamos o nosso coração de povo de Deus ou de povo que não é de Deus, não é? Então, meus irmãos, nós queremos agora adiantar, né, a nossa fala, fazendo então esse paralelo, né, conceituando a murmuração enquanto um espírito rebelde. Pessoas que reclamam, né, que têm o costume, essa espontaneidade em reclamar, elas são pessoas insatisfeitas, pessoas rebeldes, que têm uma visão pessimista da vida, sempre esperando o pior dela.
E em contrapartida, a pessoa que sabe lamentar, ela lamenta diante de Deus, sem prescindir, né? Sem descartar a humildade, a submissão, o reconhecimento de que Deus sabe todas as coisas, que Ele é bom e que Ele não nos deixará provar além das nossas forças. E Ele sabe por que estamos passando por aquele momento e na hora certa Ele proverá o livramento, como a própria palavra nos alerta, nos exorta, nos aconselha. Então a pessoa rebelde, a pessoa também revela uma incredulidade, uma desesperança. Não é? Então nós vimos que essas pessoas têm uma visão ilusória, não é? Das coisas. Vejam, para que a gente possa compreender essa nossa fala, né? Vejam, o povo foi liberto da escravidão, né? E está sendo levado para uma terra nova, onde eles vão usufruir de leite e mel, não é? E uma terra diferente do deserto que eles estavam vivendo, que Deus prometeu e que eles sabiam que Deus ia cumprir, porque Deus estava fazendo grandes maravilhas no meio deles, não é? E eles revelam incredulidade, desesperança, não é? E aí eles começam a ter saudade, então eles têm uma visão ilusória da escravidão, eles veem vida na escravidão e eles começam a ter saudade das cebolas, dos pepinos, dos melões da terra do Egito e dizendo que eles tinham acesso gratuito, facilidade e esquecendo de que eles pagavam com a própria vida por essas cebolas, não é? E aí Deus se aborrece, se entristece. Deus se entristece profundamente, porque Ele se decepciona com aquele povo, meus irmãos. Percebem? Ele se decepciona. A gente usa certos termos que parece que não casam com a grandeza de Deus, mas é para que nós possamos entender, não é? Deus fica frustrado porque Ele botou tanta expectativa numa nação santa, num reino de sacerdotes, e agora Ele vê a mesquinhez, a superficialidade daquela gente, não é? E aí não fora o lamento, não é, de Deus, não teriam chegado, não é, à terra prometida, se bem que não mais aqueles, mas seus filhos e seus netos. Agora nós não podemos então descartar dizendo que Deus também foi infiel, destruindo o povo no deserto. Não. A geração daquele povo, não é? A geração que veio, os filhos. Então Deus vê neles a oportunidade sim de serem feitos filhos e filhas de Deus, povo, né, de Deus, nação de Deus. Então Deus foi misericordioso sim, porque agora Deus está olhando no povo enquanto a nação de Israel. E é a promessa que Ele faz a Abraão, né? Então Deus é fiel, mesmo diante da infidelidade do povo, né? E das suas reclamações. E vejam, meus irmãos, eram reclamações injustas, não era um povo faminto, não era um povo que estava passando sede, né? Mas era um povo que estava insatisfeito, né? Eles não queriam mais aquele pão, eles não queriam repetir o cardápio, né? Eles não estavam passando fome. E nós sabemos, meus irmãos, nos nossos dias, quantos países estão passando por fome, pessoas morrendo de fome. E mesmo aqui em nosso Brasil sabemos que ainda existem grupos de pessoas passando por necessidades. E nós muitas vezes reclamamos de algum prato que é posto à mesa, não é? Porque estamos enfadados daquela comida. Então nós temos que ter cuidado para que nós, criticando o povo do passado, venhamos a ter
as mesmas reações nos nossos dias e termos uma visão ilusória e não percebermos e sermos mesmo cegos, não é? Nos portarmos cegamente diante das maravilhas, da provisão de Deus, meus irmãos, não é? Então, eu preciso perceber a grandeza de Deus em cada ato, em cada socorro que Ele me dá, não é? É como que eu ganhasse do meu pai um carro e eu ficasse alegre em termos, porque eu não queria um carro branco e ele me deu um carro branco, eu queria um carro preto, percebe? Então, eu não estou insatisfeito porque eu não tenho carro, porque eu estou andando a pé, né? Eu estou insatisfeito por luxúrias, por como eu diria, meus irmãos, por agrados meus, não é? Por gostos meus, não é? E ignorando a necessidade de pessoas que, além de não ter carro, às vezes não têm casas, não é? E eu blasfemo contra Deus quando eu tomo essas atitudes, né, meus irmãos? E quando nós reclamamos diante de Deus, é como se disséssemos para Ele: eu tenho uma alternativa melhor que a sua, não é? Eu sou mais inteligente, mais responsável que o Senhor, né? E me coloco no lugar de Deus e trato a Deus como meu servo. É como eu disse, né? O vaso na mão do oleiro dissesse para ele: por que me fizeste assim? Então, meus irmãos, já falamos no domingo passado, né? Se não falamos, vamos falar agora. Eu faço grupo dos insatisfeitos, daquelas pessoas que convivem com a gente, que nós dizemos: lá vem o reclamão, lá vem o murmurador, lá vem o insatisfeito. Nada tá bom. Meus irmãos, quando nós dizemos isso também, não queremos preconizar, proclamar aqui, assim, o conformismo, né? Mesmo porque Deus espera que nós lutemos pela justiça. Mas nós não podemos agir, não é? Positivamente de um lado, esquecendo do outro, não é? Nós temos que olhar para trás e vermos tudo que o Senhor tem feito por nós. Temos aquela palavra na Bíblia que diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Então eu estou passando por esse momento agora, mas quantas vezes Deus tem me livrado, não é? E Ele saberá até onde vai me levar nesse momento e Ele sabe por que está permitindo, né? Eu não posso esquecer de tudo que Deus tem feito, não é por mim, de bom, dos livramentos que Ele já fez, das conquistas que Ele já me permitiu, né? Então, meus irmãos, é algo muito pessoal. Deus quer tratar conosco também, não só como um povo, mas como indivíduos, né? Porque nós, sendo assim, tendo uma visão positiva da vida, não é? Com fé, com esperança no Senhor, né? Na sua dinâmica, na sua atuação no meio do universo, que Ele tem o controle de todas as coisas, nós vamos contagiar a muitos outros. Em contrapartida, se nós somos negativistas, temos uma visão curta, não é, da vida, nós contaminamos, não contagiamos, nós contaminamos todos que estão ao nosso redor. Trazemos amargura para nós e para os outros. E se nós somos iluminados, esperançosos, agradecidos, nós também provocamos luz ao nosso redor. Então nós podemos ver que Deus ouve os lamentos de Moisés e se desagrada com as queixas, com as murmurações do povo de Israel. Passava então pelo Egito, né? Não percebendo a dimensão de Deus, da sua grandeza, não é? Na nuvem que os protegia durante o dia do sol
e na coluna de fogo que os guiava, que mantinha aquecidos no frio da noite no deserto, dando segurança também contra possíveis ataques de animais. Não é? Eles não conseguiam ver esse cuidado de Deus, mas a primeira dificuldade, eles reclamavam e blasfemavam e diziam que queriam voltar, né, para o Egito. Quer dizer, foi um grande peso para o servo Moisés. Então, queríamos não falar mais tanto da reclamação, mas dizer do lamento. O lamento na Bíblia é expressão de tristeza profunda, mas tem por diferencial um motivo justo. É uma queixa levada ao próprio Deus, mas com humildade, com submissão, sabendo da nossa condição, que nós não temos, vamos dizer, a princípio, mérito algum, não temos mérito, mas que é o amor de Deus que nos sustenta. Então lembramos aqui do texto do livro Lamentações, porque nós temos um livro na Bíblia, meus irmãos, que se chama Lamentações. Então a lamentação, o lamento tem lugar no nosso relacionamento com Deus, mas lamentação é diferente de murmuração. Então, lamento é um peso, é uma tristeza que invade o nosso coração, mas que nós fazemos questão de depositar diante dos pés do Senhor. Não é jogando ao vento para maldizer a vida, não é? Para ofender todos que estiverem perto de nós e ao próprio Deus, acima de tudo. Né? Então, a gente conhece alguns lamentos. Quando eu pensei nisso, veio na minha mente, meus irmãos, o lamento de Ana, a mãe de Samuel, porque ela sofria bullying da outra esposa do seu marido, não é? E ela sofria bullying porque a outra esposa tinha filhos, tinha dado filhos para o marido, e ela era estéril. E ela então lamenta com grande dor diante do altar de Deus, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Mas Deus ouve o seu lamento e dá a ela, como filho, aquele que se tornaria o grande Samuel. E aí nós vemos também o lamento de Marta e Maria, não é? Quando elas perdem o irmão e veem Jesus e lamentam diante de Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Então é uma dor que fez o próprio Jesus chorar, meus irmãos. Então Deus, ele chega ao ponto de chorar conosco quando nós lamentamos diante de Deus. Nós temos um Deus que sabe chorar, né? Mas é um Deus que se entristece profundamente diante da reclamação. Bom, nós queremos então estar trazendo, concluindo essa lição para a vida do justo, para a vida agora da igreja, daqueles que se chamam cristãos e que caminham para a maturidade cristã dia a dia, não é? Coloque diante de Deus os seus lamentos, as suas queixas em forma de lamentos, não em forma de murmuração, de reclamação, de maledicência. No Salmo 51, também não vamos abrir, mas é conhecido de todos. Podem abrir lá. Davi, após ver a sua miséria do pecado, diante do pecado que ele cometera, não é? Tomando a esposa do seu melhor amigo e levando o seu melhor amigo a morrer para ele ficar com a sua esposa, não é? Quando ele vê a miséria que ele chegou, como ele caiu, né, o fundo do poço, ele lamenta diante do Senhor e ele declama o Salmo 51, compadece-te de mim, pequei contra ti somente, não é? Então ele fala do coração quebrantado, coração compungido, dolorido, sofrido, mas que reconhece a grandeza de Deus e a sua própria miséria. Eu marquei aqui o lamento, embora seja uma queixa,
revela esperança no Senhor. Constitui-se numa oração de quem anseia e aguarda pelo livramento. Revela um coração quebrantado, dependente de Deus, e torna-se parte da liturgia de nossos cultos. Ela é fruto de fé. O lamento alivia o fardo, pois o Senhor conhece as nossas fragilidades. Então, no nosso culto, meus irmãos, temos que reconhecer que temos um momento da adoração, do louvor, das ações de graças, das entregas, da dedicação, de ouvir a palavra de Deus, e temos também o momento do lamento, da confissão, da busca de perdão, do socorro, né? E isso precisa ser feito em forma de lamento, não justificando os nossos pecados, mas reconhecendo a nossa miséria e a necessidade que temos do amor de Deus. Essa forma de encarar a vida, não é, meus irmãos? Elas nos libertam, né? E ao contrário de quem só se rebela, e reclama e murmura, não é? Elas inclusive não conseguem ver a vida com esperança, elas não conseguem ver soluções, e todas as atitudes que tomam só pioram as situações, elas não conseguem sair daquele emaranhado que elas próprias vão criando em torno de si, né? É reflexo de ingratidão, pessoas mal agradecidas que esquecem de tudo que já receberam para reclamar, às vezes, de apenas uma coisa, não é? Eu lembro de Jó, né, meus irmãos, que a gente até já estudou um pouco. Jó, quando diz para sua esposa: nós sempre recebemos o bem de Deus, como não poderíamos ter recebido algo mal também, não é? Só sabemos receber o bem se é que Deus pode nos oferecer algo que não seja bem, né, meus irmãos? Mesmo muitas vezes quando achamos que estamos vivendo o mal, Deus está permitindo para que grandes coisas possam sobrevir, não é? E acontecer a nós. Lembro novamente, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Cabe a nós como cristãos, não é, meus irmãos, vencer esse hábito de murmuração, não é? Vocês veem, o povo, quando estava cansado, reclamaram da sua sorte. Quando nós estamos cansados, vamos orar, buscarmos um momento que a gente possa colocar o pensamento no lugar, respirar, buscarmos o consolo e não deixarmos a nossa canseira, o nosso cansaço desabrochar e brotar em palavras, em praguejar diante de Deus e dos homens, não é? Eu caminhando, então, da gente saber sempre agradecer, meus irmãos, pelas bênçãos. Estamos passando por alguma dificuldade, mas temos bênçãos para receber. Hoje, no final do dia, vamos ter mais bênçãos para agradecer, ou vamos ter mais malefícios, ou só um malefício que a vida nos ofereceu, nos apresentou como resultados naturais do mundo em que nós vivemos, né? E muitas vezes nós esquecemos de 99 bênçãos para reclamar de uma situação difícil, não é? Então isso vai trazendo amargura, enfermidade, não só espiritualmente, meus irmãos, mas também fisicamente, não é? As doenças psicossomáticas, né? Que nós também já pudemos estudar durante tempos passados aí, não é? Então nós temos, por exemplo, Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo 21, olha o que ele nos aconselha, o Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer carro novo, antes de qualquer conforto residencial, ou de uma casa na praia,
ou de um barco, de um iate, ou de um carro último tipo, ou de uma saúde plena, eu tenho que compreender que a minha melhor sorte é a minha porção com o Senhor. A porção, a minha porção é o Senhor, meus irmãos, não é? Eu tenho tudo, não é? E é como o próprio, acho que Jeremias diz, né? Ainda que a vide não floresça, não é? Todavia esperarei no Senhor. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, não é? E daí, meus irmãos, nós dissemos que o lamento é melhor que a murmuração, mas tem algo que é melhor que o lamento. Sabe o que é? Está aqui no capítulo 3 mesmo de Lamentações, no versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, meus irmãos, melhor que o lamento é o aquietar-se, como diz os Salmos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui Jeremias está dizendo, bom é esperar pelo Senhor, aguardar a sua salvação, o seu livramento. E isso em silêncio. Então, melhor que a murmuração é o lamento, é saber colocar diante do Senhor as nossas dores, mas com humildade, com submissão, colocando a nossa tristeza, a nossa ansiedade e a nossa esperança nele, reconhecendo a nossa condição e a condição, a soberania de Deus, né? Mas Jeremias nos lembra que melhor que o próprio lamento é o silêncio, é o saber aquietar-se diante daquela situação e aguardar no Senhor. Eu creio que o estudo, embora a gente faça um pouquinho assim preocupado com o tempo, né, por causa do vídeo e tudo, mas eu acredito que nós podemos desenvolver uma boa linha e fecharmos também com a palavra do Senhor que nos satisfaz plenamente. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um bom domingo e que dia a dia cresçamos mais e mais rumo à maturidade plena, à maturidade cristã, segundo a medida da plenitude, da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o seu nome. Amém.